Em mais uma atuação, no mínimo contraditória, o juiz Sérgio Moro manda prender e manda soltar o Guido Mantega em menos de 5 horas de espaço de tempo. Vamos entender então essa notícia com a prisão do Guido Mantega, aí feita pelo Sérgio Moro, dentro de todo esse contexto, o que motivou e tudo mais. Sejam bem-vindos ao canal Notícias Comentadas, aqui a gente não tem censura e você pode ficar à vontade para deixar seu comentário. Pois bem, no dia 22 de setembro, ou seja, ontem, Guido Mantega é preso em nova fase da Operação Lava Jato. Prisão ocorreu em hospital, segundo o advogado. Polícia Federal nega. Eike Batista pagou 2,3 milhões ao PT a pedido de Mantega, diz Ministério Público Federal. Vamos primeiro ler a notícia para que depois a gente possa interpretar. O ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, foi preso nesta quinta-feira, dia 22 de setembro de 2016, em São Paulo, na 34ª fase da Operação Lava Jato. O mandato é de prisão temporária. Segundo o Ministério Público Federal, o empresário Eike Batista disse em depoimento ter pago 2,35 milhões de dólares ao PT a pedido do ex-ministro. À época, a quantia era equivalente a cerca de 4,7 milhões. No início da tarde, o juiz Sérgio Moro de Curitiba revogou a prisão. Leia o despacho na íntegra abaixo. O advogado de Mantega, José Roberto Batocchio, afirmou que o ex-ministro foi preso no Hospital Albert Einstein, no Morumbi, zona sul de São Paulo, onde estava com a mulher que tinha uma cirurgia agendada. Ele está sendo retirado da área do centro cirúrgico nesse momento. A PF afirma que foi até as proximidades do hospital e fez contato telefônico com Mantega e que ele se apresentou espontaneamente na portaria do edifício. Não houve entrada de policiais no hospital, ainda mais no centro cirúrgico para retirar o ex-ministro, disse o delegado Igor Romário de Paula, coordenador da Lava Jato na polícia. Do hospital, os policiais levaram o ex-ministro até seu apartamento em Pinheiros, na Zona Oeste, para cumprir o mandato de busca e apreensão. Pois bem, de qualquer forma, a Polícia Federal, de um jeito ou de outro, foi buscar o Guido Mantega no hospital. A dúvida é, segundo essa notícia aqui, se foi dentro da sala de cirurgia ou se foi realmente na porta do hospital. Para você que não sabe quem é Guido Mantega, ele foi ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão do Brasil aí nos governos de Lula e também de Dilma. Esse aqui é o Guido Mantega. Então, ele é um economista, Guido Mantega é um economista brasileiro nascido na Itália. Então, ele participou ativamente aí dos governos, teve grande influência aí nos governos de Lula e no governo de Dilma. O interessante disso aqui é o seguinte, a Polícia Federal foi buscar o Mantega no hospital. Ou seja, não foi na casa dele, não foi no endereço, não precisou de intimação, nada. Ele foi buscar no hospital. Por quê? Ela descobriu onde ele estava naquele momento. Estava no hospital. Ah, não sabia o que está fazendo no hospital? Oh, o que se faz no hospital? Será que vai se jogar baralho no hospital? Ou vai, sei lá, é um clube, é uma piscina? O que se faz no hospital? Se faz no hospital, então alguém deve estar doente. Se não era o Guido Mantega, era alguém outro que interessava a ele. Será que era tão difícil para a Polícia Federal entender isso? Eu digo isso porque é o seguinte, depois que o Guido Mantega foi solto, foi alegado que foi por questão humana. Mas como é que você não sabe que a questão é humana antes de mandar a Polícia Federal lá? A coisa foi tão urgente, foi uma pressa tão grande que foi preciso prender ele no hospital. E aí a gente percebe que o juiz Sérgio Moro, ele é muito decidido, ele é um exemplar, um juiz exemplar. Opa, identificamos o ladrão, vai pegar ele onde quer que ele esteja, a qualquer momento, sem pensar em nada. Pega, bota atrás mesmo. Se é para pegar o Lula, vai lá, pega o Lula, manda 200 policiais, é para pegar o Mantega, opa, o Mantega tá ligado ao PT, beleza, vamos lá, pega ele lá no hospital. Se foi dentro da sala de cirurgia ou fora, não sei, mas pega ele lá no hospital, não deixa ele sair lá. Até aí tudo bem, a gente fica feliz do Sérgio Moro ser tão decidido, né, e ser tão eficiente nas suas prisões. O que a gente fica curioso é o seguinte, quando se trata de certas pessoas, como por exemplo o Eduardo Cunha, eu volto a falar aqui do Eduardo Cunha, assim como a esposa dele que não tem nenhum benefício político, a Cláudia Cruz, o Sérgio Moro diz que não mandou buscar, não manda intimar para prestar depoimento na polícia, nada, porque não sabe onde ela mora.
E aí a gente fica se perguntando, mas ele não era tão eficiente? Aqui na notícia ao lado, mesmo sem saber o CEP, Sérgio Moro devolve o passaporte de Cláudia Cruz. Devolveu o passaporte, mandou lá. Mandou entregar, olha, está aqui seu passaporte, mandou lá, entregou lá. Mas ele não sabia onde ela morava, como é que ele manda entregar? Então a gente percebe claramente que o juiz Sérgio Moro é altamente seletivo na aplicação da justiça que ele define como funciona. Por que eu estou dizendo aqui que ele define como funciona? Porque é o seguinte, a acusação aqui foi devido ao depoimento de Eike Batista, que saiu no Valor Econômico no dia 22. Eike Batista disse que Manteiga pediu o pagamento de 5 milhões de reais para o PT. E aqui, claro que a grande mídia está falando exatamente isso. Você viu na notícia primeira que ele diz o seguinte: Eike Batista pagou 2,35 milhões de dólares ao PT. Só que no depoimento da Lava Jato, quando o Eike Batista fez esse depoimento, a Lava Jato não quis ouvir Eike Batista sobre doações ao PSDB e outros partidos. O vídeo do depoimento revela que o empresário Eike Batista tentou 3 vezes entregar à Lava Jato a lista de doações feitas ao PSDB e a outros partidos, da mesma forma que foi feito com o PT. Procuradores da operação ignoraram, depois desconversaram e devolveram o documento. Essa notícia foi publicada no dia 22 de setembro de 2016. Em um movimento claro de seletividade, o que é lamentável, porque todo o Brasil está interessado no combate à corrupção e até seriam todos fãs do Sérgio Moro se ele aplicasse a justiça, que ele sabe aplicar, ele manda buscar no hospital, manda buscar em qualquer lugar, se ele aplicasse a todos. Por exemplo, a família Cunha e também aos outros partidos. Então, aqui nesse link, você vai ver todo o desfecho dessa história, em que, inclusive com os 2 vídeos, e aqui a narração, isso daqui está muito bem feito pelo pragmatismo político, em que o Eike Batista tenta, né, ele fala que fez doações em valores igualmente ao PT, igualmente ao PSDB, ele fez doações iguais. Então, se ele doou 2,35 milhões de dólares ao PT, ele também doou isso ao PSDB, de forma igual. Ele mesmo fala isso aqui. E tem um momento que ele tenta entregar essa lista, né, aqui no momento 5,3. Deixa eu ver bem aqui. Ó. Ele entrega a lista. Foi Vou tirar aqui o som. Vamos ver. A Mônica procurou a empresa, não diretamente a mim, porque eu não conheço ela, nunca sentei com ela, nem com os seus... Deixa eu ver aqui, está em um outro ponto que ele entrega a lista. É bem por aqui mesmo. Ela mesma. Ela veio e eu encaminhei, como sempre, para o meu advogado, que é R$1 milhão essa lista. Para o PT, para o PSDB. Você vê que ele fala também do PSDB. Perfeito, a gente pode, se o senhor quiser, a gente pode anexar o seu texto depois. Ele entrega a lista, tá vendo? E depois a Polícia Federal, quando viu que tinha o nome do PSDB ali também, ele pegou e devolveu a lista. Parece que só o que interessa à Polícia Federal, lamentavelmente, tá pessoal, lamentavelmente, é a corrupção do PT. Eu não vou dizer aqui que o PT não cometeu corrupção. Agora, vale lembrar o seguinte, se é para fazer justiça, e o Guido Mantega tem que ser preso por algum ato de corrupção que eles consigam provar, também não vale prender alguém arbitrariamente, lembrando aí a atitude aí da polícia, do Ministério Público, que às vezes não tem prova, mas tem convicção, não adianta prender pessoas só com convicção. Né? Até porque em alguns casos, como foi citado aí por um outro político, que no caso lá dos Perrella, que tinha prova, tinha cocaína dentro do helicóptero, dentro de uma fazenda que pertencia a um político, existiam provas, mas não houve convicção para prender ninguém. Estranhamente, esse pessoal estava ligado aí à turma do PSDB. Então, não houve convicção nesse caso. Agora, no caso onde eles têm convicção, aí manda prender dentro do hospital. Será que contra o Eduardo Cunha também não tem provas? Claro que tem provas. O próprio Ministério Público da Suíça mandou diversas provas aqui para o Ministério Público no Brasil, mas só que não há convicção, aí ninguém prende o Eduardo Cunha, nem a mulher dele, e esse pessoal continua gastando dinheiro que eles desviaram aí de corrupções da Petrobras. Então a gente vê um alto grau de seletividade da Polícia Federal e do Ministério Público, e isso não é motivo de orgulho da gente identificar isso. É lamentável. É lamentável. Outro site aqui, a Carta Capital.
prisão de Manteiga, sucessão de arbitrariedades no conteúdo e na forma. Mais uma vez se atropela aí o sistema, a Polícia Federal, o Ministério Público, atuam de maneira, no mínimo, suspeita. Né? E daí aqui a notícia, Moro revoga a prisão do ex-ministro de Manteiga, e aí ele fala lá pelas tantas que foi por questão humanitária. Tá? Então ele fala que foi questão humanitária. Agora, será que a polícia não sabia que essa questão humanitária já estava acontecendo no momento da prisão? Por que não evitou antes, se era realmente humanitário? A prisão de Manteiga foi para influenciar as eleições, diz Dilma. Notícia publicada no dia 22 de setembro de 2016. Claro, estamos próximos das eleições e agora parece que a Polícia Federal, uma parte da Polícia Federal, uma parte do Ministério Público, estão numa campanha intensiva para criminalizar mais ainda o PT. Né, já tiraram a Dilma sem as devidas provas, né, fazendo o processo legal. É que nem um pênalti. Né? O pênalti, muitas vezes, ele é apitado no futebol, mas não significa que ocorreu o pênalti. Mesmo assim, o juiz vai lá e marca. E acontece o gol e tudo. É como aconteceu também no Brasil. Não encontraram as provas. E depois que a Dilma foi afastada, eles legalizaram o processo que tirou a Dilma. Quer dizer, quando tirou a Dilma era ilegal. Depois que a Dilma saiu, eles tornaram o processo legal para que eles possam fazer isso livremente. E hoje em dia pode. Ninguém mais toca no assunto. Pois bem, então a Dilma falou aqui que muito provavelmente o que motivou de fato Sérgio Moro a prender o Manteiga foram as questões eleitorais. Bater no PT o máximo possível para que o PT diminua de tamanho dentro do país. O próximo passo que está sendo aguardado é a prisão do próprio Lula. Né, que isso também, apesar de não ter provas ainda, mas eles têm a convicção, então isso daí deve respaldar, quem sabe lá na frente, lamentavelmente, quem sabe até a prisão mesmo do Lula, hoje que é o maior líder político que o Brasil já teve a nível nacional e internacional. Deixe seu comentário aí, lembrando que a gente não tem censura e fique à vontade para compartilhar nossos vídeos em redes sociais. Grande abraço e até a próxima.